Um feliz Dia dos Pais para todos vocês. É uma grande bênção ser pai. É um privilégio dado pelo nosso Deus, aquele que nos dá o exemplo que o pai cuida de seu filho. Gostaria de deixar uma palavra para os pais que acompanham aqui o nosso canal e que a graça do nosso Deus possa estar sendo derramada em toda a sua vida. E assim você possa viver uma vida e ser um pai que honra a Deus, um pai segundo o coração de Deus. A palavra diz para nós, em 1 João 2,13, Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Um pai que conhece a Deus, um pai que ama a Deus. Esse é o verdadeiro exemplo que devemos deixar para os nossos filhos. Um pai que verdadeiramente ama a palavra de Deus. Ele procura em primeiro lugar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que assim seja na sua vida, que você seja um pai que busca primeiramente o reino de Deus. Um pai também que procura obedecê-lo, custe o que custar. É isso que a palavra diz para nós. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Conhecer a Deus como nosso Pai amoroso nos dá o exemplo a seguir. Este pai também ele procura ser um bom exemplo onde quer que ele está, porque assim a palavra nos ensina que o pai precisa ser um exemplo para os seus filhos. Então ser pai tem um privilégio, mas também carrega uma responsabilidade, e que você possa neste dia lembrar da grande responsabilidade que Deus confiou em suas mãos em cuidar de vidas, em ser uma bênção para a sua família. Porque Deus procura usar a vida de um pai que ama a sua família. O bem mais precioso que Deus te deu é a sua família. O presente mais precioso, a herança do Senhor são os seus filhos. O presente que Deus ainda concede para você é sua família, honrando a Deus e buscando a Deus. Um pai que ama a sua família, ele ensina a palavra de Deus para seus filhos. Um pai que ama sua família, ele busca o crescimento para o seu lar. É isso que a palavra diz para nós. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ensinar seus filhos os princípios de Deus. Claro que não estamos aqui em busca de um pai perfeito, mas de um pai que ama a Deus, de um pai que ama a palavra de Deus, ama seus filhos de todo o coração. Então que nesse dia você possa refletir nessa palavra. Um pai também que lidera de maneira bíblica e amorosa. A palavra de Deus vai orientar e você vai obedecê-la. Este é um pai de verdade, que ama a Deus, ama seus filhos. E a palavra diz, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ser pai, além de um privilégio, é uma responsabilidade, mas também é um compromisso com Deus. Isso significa que eu me comprometi com Deus a cuidar da herança mais preciosa. Que grande privilégio, que grande bênção é servir o nosso Deus como pais. Uma família sempre está à procura em busca de um pai que tem uma fé verdadeira, que tem uma fé autêntica, que busca Deus pela fé, que depende da presença de Deus. Por isso, buscai primeiramente o reino de Deus. Sim, é necessário buscar o sustento da casa. É necessário buscar também os compromissos, cumprindo-os para a honra e glória do Senhor. Um pai com uma fé verdadeira, ele deixa um legado para os seus filhos. Um exemplo de fé, de coragem. Um pai também que tem uma fé autêntica e verdadeira, ele ora pela salvação do seu lar. Porque não adianta ganharmos o mundo inteiro e perder os nossos filhos, perder os nossos lares. Os nossos filhos precisam do Senhor e da salvação do Senhor. Então, se você é um pai, busque a salvação do seu lar. Renuncie às coisas do mundo. Renuncie aos amigos do mundo. Porque você não fez um compromisso com o mundo. Você fez um compromisso com a sua família. Então honre a Deus através do seu lar. Ore pela salvação dos seus filhos. Um pai que tem uma fé verdadeira, ele ensina seus filhos a enfrentar as lutas com coragem, fé e esperança
e integridade. O mundo que vivemos precisamos de pais que verdadeiramente amam a Deus. Então nesse dia reflita sobre essa palavra. A Bíblia diz para nós que assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Um dos pais na Bíblia que mais me chama a atenção é Jessé. Ele era pai de Davi. Ele criou seus filhos para o Senhor. A Bíblia diz que Jessé instruiu Davi, seu filho, e seus outros filhos também, a temer a Deus, a defender a sua pátria, a defender o seu povo. Este é um pai de verdade. Ele instrui seus filhos, ele educa seus filhos, ele ama seus filhos, ele ama sua família, ele ama sua esposa, ele renuncia todas as coisas do mundo para viver uma fé verdadeira e bíblica. Jessé também ensinou Davi a servir a Deus independente da sua posição social. Primeiramente, ele servia como pastor de ovelhas. Foi fiel a Deus. Foi fiel ao legado de seu pai. Depois, ele serviu como rei de Israel. Então, que possamos preparar e instruir os nossos filhos a servir, independente da posição social que eles se encontram. E por último, Jessé ensinou a Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz para nós: achei a Davi, filho de quem? De Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Que possamos criar nossos filhos e nossas filhas para que eles sejam segundo o coração de Deus. Que nesse dia, você que é pai, possa lembrar destas palavras e que um dia Deus vai cobrar de você o que você ensinou para os seus filhos. Pais, sejam fiéis a Deus e à palavra de Deus. Para aqueles que já perderam seus pais, já não estão mais nesta terra, assim como é o meu caso, lembremos do legado. Lembremos dos bons exemplos que eles deixaram. Lembremos também dos momentos de saudade, daquele abraço. E agora nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Lembremos também de seus erros, porque os seus erros simplesmente foram deixados ou ocorreram para que também tivesse um propósito. Para que estes erros não se repitam. Para que não usemos de desculpa, eu sou assim por causa de meu pai e de minha mãe. Não, que possamos aprender as verdades da palavra e ter uma fé transformadora. E quando nós nos tornamos pais que amam a Deus, amam a família, amam a palavra de Deus, a nossa vida é diferente. Então essa é a breve mensagem que gostaria de deixar para você. E agradeço cada um dos pais, daqueles que são pais. Deixo também o meu consolo e conforto para todos aqueles que já perderam seus pais. Fica a lembrança, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Fica a saudade, mas também fica o amor verdadeiro de um pai que ama a Deus. E que Deus abençoe suas vidas. Vou deixar aqui mais uma última palavra para os pais. Obrigado, Pai. Seu exemplo sempre me ensinou, mais do que as suas palavras. Mas as suas palavras foram sempre confirmadas pelas suas ações. Que Deus te abençoe e eu te amo. Vamos orar pelos nossos pais e que Deus abençoe cada um deles. Pai, agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos pais, daqueles a quem nós conhecemos. Agradeço especialmente pelo meu pai, que embora teve seus erros, também deixou um legado, um exemplo. Aí o exemplo a seguir e o exemplo a não seguir. Oramos pelos nossos pais que sejam homens de coragem, homens de fé, homens que amam a Deus, homens que amam a palavra de Deus, homens que sejam um exemplo de fé, homens que sejam um exemplo de perseverança. Falta nos homens fiéis. Então que os nossos pais assumam essas responsabilidades diante do Senhor e assim siga uma vida, meu Pai, de resiliência. Uma vida, meu Pai, de glória ao Teu santo nome. Uma vida de amor à família, amor ao próximo. Foi esses os mandamentos que o Senhor nos deixou. Foi desta maneira que o Senhor nos tratou como filhos. Todos quanto receberam foram chamados filhos de Deus. Assim o Senhor nos corrige, nos ama, nos instrui e que possamos seguir este legado do Senhor em nossas vidas, amando ao Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você e sua família e que a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos pais. Um feliz Dia dos Pais a todos vocês.